Êxodo, capítulo 14, versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: Não é isso que dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu inicio essa breve reflexão, meu bem, com uma pergunta: somos chamados para sofrer? Certo é que a palavra de Deus nos fala: cada um que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas será que isso implica que devamos levar uma vida de sofrimento? Não. A palavra do Senhor nos fala em Tiago, capítulo 1, alegrei-vos por passarmos por grandes provações, ou seja, nós passamos por provações, nós não vivemos em provações, nós não somos masoquistas, nós não temos prazer em sofrer. Só que o interessante, meu bem, por que então que o povo de Deus faz esse questionamento para Moisés? Melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Porque Deus quer te fazer livre, mas infelizmente você insiste em ser escravo. Meu Deus! Deus quer te libertar, mas até o momento você insiste em ser escravo. Há muita gente que está vivendo escravo de um relacionamento tóxico, muita gente sendo escravo de uma sujeição que não é da vontade de Deus, porque tem medo da perda. Quantas pessoas, meninas, meu bem, de 20 e poucos anos, desesperadas porque não se casaram, pega qualquer indivíduo sem a menor qualificação de Deus para ela, mas ela se submete a isso porque tem medo da perda. E o que é pior, são pessoas que olham para trás, olhando para o passado como se o passado fosse a bênção. Meu bem, Deus queria libertar aquele povo para fazer daquele povo uma grande nação de Deus. Só que esse povo estava apegado às coisas boas do Egito. Pare de olhar para o passado ruim como se bom fosse. Pare de lembrar do passado ruim como se bom fosse para murmurar contra Deus. Pare de olhar para trás, para um passado de dor e sofrimento, como se fosse bom para continuar murmurando contra Deus. Porque esse povo, meu bem, estava sendo libertado de uma vida de escravidão contra uma grande nação, contra um império. Eles não tinham a menor condição, só que é um povo que diante dos desafios, ele olha para trás e escolhe literalmente, meu bem, preferimos ser escravos. Quantas pessoas abrem mão da vitória, abrem mão do novo tempo de Deus, porque estão arraigados ao medo da perda? Quantas pessoas hoje não conseguem se desprender? Quantas jovens estão sofrendo hoje em um relacionamento tóxico que só leva ela para o buraco, mas ela não consegue se desapegar do medo da perda? Para qualquer área da vida, mas requer de nós uma atenção, meu bem, porque infelizmente algumas pessoas pegam heresia que não está nem nas linhas e nem nas entrelinhas. O povo de Deus, ele marcha, mas segundo a direção correta. Eu não estou falando para a esposa divorciar do marido para afundar com a própria casa, eu não estou falando isso, porque a palavra de Deus nos fala, meu bem, que nós devamos estar sempre em observância à palavra de Deus. E a revelação de Deus não contradiz o próprio Deus. O próprio Deus fala, não os fadigueis com o amanhã em Mateus, só que depois ele vai falar sobre o construtor de torres. A questão sobre não fadigar com o amanhã é que o próprio dia já tem suas próprias aflições. E muitas pessoas vivem sobrecarregadas demasiadamente, sofrendo antes do tempo, sem nenhuma necessidade. Mas isso não significa que você não deva planejar a tua vida e abençoar a tua casa e abençoar os teus filhos. O Egito não é melhor do que a promessa de Deus. O Egito não é melhor do que a promessa de Deus. O sofrimento não é melhor do que o caminho rumo à terra prometida. Só que existe uma questão muito importante. Você não pode desistir. Porque, meu bem, esse povo, ele começou a marchar rumo à terra prometida. E de cara eles se debatem a um mar.
É um povo que do lado vê montanha diante do mar e ao lado vê o povo de Faraó. É o exército de Faraó. Mas nós precisamos lembrar uma coisa que eu aprendi com o saudoso pastor Abigail. Deus ricamente o abençoou, que muitas lições nos deu em gerações de obreiros. E nos ensinou, meu bem, que quando Deus promete, Ele vai junto, Ele não abandona. Aleluia. Quando Deus promete, Ele vai junto. Você precisa acreditar que Deus que te prometeu, Ele é poderoso para fazer. 2 lições finais eu quero que você entenda. Pare de murmurar, porque o desafio faz parte da caminhada da vida. O desafio faz parte da jornada. A luta contra o tempo, a prova do tempo faz parte da jornada da vida que Deus colocou para você viver. Mas a minha pergunta é, o que você tem feito com a vida que Deus te deu para viver? Você tem gastado tempo lembrando do passado como se bom fosse? Você tem lembrado do passado como se fosse bom para continuar murmurando contra Deus? Em um culto, meu bem, uma pessoa falou para mim, mas eu abri mão disso, eu abri mão da festa, eu abri mão da mulherada. Eu não aguentei, me levantei e falei, você abre mão do quê? De ser um miserável pecador? De ser um miserável que vai para o inferno? Você abriu mão de ser um escravo do diabo? Isso por acaso, você abriu mão de alguma coisa? Era para você levantar as tuas 2 mãos e adorar a Deus, porque você foi alvo da graça de Deus. Só que Deus, Ele é tão misericordioso, meu bem, que mesmo o povo ainda insistindo em querer voltar para trás, Deus é tão misericordioso que abençoa o povo de Deus ainda. Nós precisamos, meu bem, entender que nem sempre Deus trabalha da forma que nós queremos. O livro de Jonas, meu bem, é um embate muito grande entre questões entre o profeta e Deus. É um livro que você vai ver vários questionamentos. Nínive era a capital da Síria, um grande exército conhecido por afligir, por massacrar o povo de Deus. E se você vai estudar o livro de Jonas, ele não queria pregar em Nínive por de medo do povo, não era isso. O profeta Jonas era um profeta abençoado, experimentado. Nós pregamos sobre isso em uma das mensagens no culto no lar. Mas o ponto é que em Jonas, no capítulo 3, você vai ver o porquê que Jonas não queria pregar. Porque sabia que Deus era misericordioso. E ele não queria que aquele povo tivesse misericórdia. E você, por acaso, já teve um embate entre você e Deus? Você, por acaso, já discordou da forma de Deus trabalhar, da forma de Deus agir, e você entra em uma crise entre você e Deus? Mas por que Deus prometeu? Por que Deus quer fazer isso? Deus poderia fazer de tal forma? Por que Deus insiste em que fazer tal coisa por tal caminho, sendo que tal caminho seria muito melhor? E existe aquele confronto entre o profeta reclamando, irado contra Deus, só que por misericórdia, Deus ainda se revela àquele profeta. Deus se revela àquele servo de Deus. E aquele servo de Deus tem uma experiência com Deus, mas o livro de Jonas encerra com uma interrogação. Como vai ser a tua vida após essa programação? E eu conto uma experiência, meu bem, de um casal de missionário. Passou a vida na missão. Passou a vida a serviço de Deus. Passou a vida glorificando a Deus. Mas aconteceu, meu bem, que esse casal de missionário, ao retornar para a sua casa, na época de navio, chega de navio e vê uma grande comitiva, meu bem. Muita gente, esse casal se alegra, tá vendo quanto o povo de Deus é unido, tá vendo quanto o povo de Deus, a igreja de Deus é unida. O povo, nós passamos tantos anos no sofrimento, tantos anos na dificuldade, mas tá vendo aqui a nossa igreja para nos apoiar. Não sabia eles que tinha um certo presidente para ser recebido, e aquele povo todo com sentimentos, louvores calorosos, recebem aquele político que vinha de uma caçada. E aquele político vai-se embora e o povo vai junto com ele, ficando só o casal de missionário. Meu Deus. E há uma crise, meu bem, entre esse missionário e com Deus. Eu falo assim, Deus, ele conversando com a esposa dele, Deus, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo aquietar o meu coração. Eu não consigo ter paz no meu coração, porque é muita injustiça. Eu, como servo de Deus, eu que abri mão de tanta coisa nessa vida, eu abri mão de estar com a minha família, eu abri mão de estar com meus filhos, eu dediquei a minha vida inteira ao teu serviço, e sequer a minha própria igreja vai me receber, Senhor. E um político corrupto,
Um político qualquer, vindo de uma caçada, tem uma recepção extremamente calorosa e honrosa. Como é que eu fico diante disso, Senhor? Como é que Deus pode ser tão injusto? E quantas vezes, meu bem, nós nos colocamos diante de Deus na mesma situação? Por que que um ímpio é mais honrado do que nós que somos servos de Deus? Por que que nós que pagamos um preço tão alto, estamos sofrendo tanto? E Deus parece que não faz nada. É nessas horas que às vezes a gente volta como o povo de Israel. Mas antes fosse que nós ficássemos no Egito, naquela zona de conforto, com tudo quieto. Mas esse servo de Deus, meu bem, foi para a oração. E começou a orar. Começou a clamar a Deus. E em poucos minutos ele volta da oração. E a esposa dele estranhou. Mas como? O meu marido estava tão revoltado, tão irado contra Deus. E realmente, como ser humano, é difícil. Parece que tem razão, né? Parece que tem razão, só que a gente sabe que não tem. Só que a gente não tem resposta para essa pessoa. Mas como ele conseguiu uma resposta tão rápida, a esposa dele perguntou: meu bem, o que aconteceu? Deus falou comigo. E ela tipo assim, mas o que? O que ele falou? Qual é a resposta que você tem de um homem tão abatido, de um homem tão triste, tão cabisbaixo, revoltado? O que Deus falou para acalmar tanto o teu coração? Ele falou: meu bem, eu estava tão triste, porque eu passei tantos anos na missão, tantos anos na obra missionária, tantos anos servindo a Deus, que quando eu retornei para a minha casa, eu não tive recepção de nada. Mas Deus falou comigo: meu filho, você ainda não chegou em casa. Oh, meu Deus. Aleluia, meus irmãos. Você ainda não está em casa. Você não teve ainda a honra que você mereceu. Você ainda não teve a honra que você ainda receberá, porque a tua carreira ainda não foi completa. Meus irmãos, Deus quer te usar. Deus quer que você abra mão de ser escravo daquilo que te aflige e abrace um novo tempo de Deus. Mas para isso, olhe para frente. Para isso, abre mão do medo da perda. Pare de olhar para o passado e pare de olhar como se fosse bom e pare de murmurar contra Deus. Lembre que a luta que você tem enfrentado e que você ainda vai enfrentar é porque você ainda não chegou na terra que Deus disse que você chegaria. Pare de querer ser escravo. Pare de querer sofrer. Aceite o novo tempo de Deus para a tua vida. O nosso Deus é bondoso. Ele te fez uma promessa. E mesmo te fazendo uma promessa, mesmo você tendo tão pouca fé, mesmo você vivendo com tão pouca fé, hoje, nessa tarde, ou essa noite, ou essa madrugada, dependendo da hora que você for assistir essa programação, Deus te dá uma nova oportunidade. Abrace e aceite o novo tempo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.